pastora Lúcia, está orando pela igreja, pelo servo do Senhor, amém? Glória a Deus, a paz de Jesus para a igreja, amém? Aleluia, Jesus, soberano Deus eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor, rendo graças a Ti, Deus amado, por mais essa manhã maravilhosa em Tua presença, Pai. Obrigado, Deus amado, por cada um que se encontra nesse lugar, Deus amado. Obrigado, Senhor, pela da nossa irmã Juju, Pai, se encontra hoje aqui, mas nesse culto de ação de graça, Pai querido. Eu creio, Pai, que os louvores, meu Pai querido, as oportunidades, Pai querido, o Senhor tem contemplado, Pai, e eu creio assim, o Senhor tem se agradado, Pai. Agora, Deus amado, quero te pedir, Senhor, sobre o teu filho, sobre a vida de cada um que está aqui, Pai, no momento dessa palavra, Deus amado, que vai estar sendo entoada aos nossos mentes, aos nossos corações, que seja o Senhor falar conosco, Pai. Usa o teu filho, Pai, que de conforme a tua vontade, o teu querer, Pai, e cada um de nós possamos sair daqui com a porção, Pai, necessária, Pai, para nós conseguirmos, Pai, alcançar, Pai, o objetivo, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Deus amado, Deus amado, o nosso presbítero, Samuel, em tuas mãos, Pai. Honra o teu filho nessa terra, Pai. Que a cada dia, Senhor, cada palavra que teu filho tem empregado, que nós possamos aprender com o Senhor através da vida dele, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo. Toma cada um aqui, cada coração, cada mente, que cada um possa entender, Pai, a palavra que vai ser pregada nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Salve uma igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem em João, capítulo de número 12. Enquanto a gente vai abrindo, eu gostaria de estar entoando um hino. Amém?
Santo, santo, santo. João capítulo de número 12. Oh, santo de Israel. Tu és maravilhoso, Jesus. A partir do versículo de número 1 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com eles. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: Por que não se vende este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. E disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Podem se sentar. Essa palavra ela é maravilhosa. Essa palavra, além de maravilhosa, ela é uma palavra peculiar. Porque quando estudamos os 4 evangelhos, nós separamos eles em 2: os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Os 3 primeiros evangelhos são os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque eles repetem passagens um do outro. Uma passagem que está em Marcos, está em Lucas, está em Mateus. Só que uma coisa interessante é que João é o único evangelho que tem o menor número de passagens em comum. Por isso ele não é reconhecido como um evangelho sinótico, mas um evangelho único. Mas é uma das poucas passagens que tem em João e tem nos outros evangelhos, é esta aqui, o jantar em Betânia. E a grandiosidade desta palavra, além disso, é o fato do que aconteceu antes. Todos nós conhecemos João 11, que fala da ressurreição de Lázaro, onde nós vemos que Jesus estava longe da Judeia e Lázaro estava doente. E Marta manda chamar Jesus para que fosse, porque o amigo a quem ele ama estava doente. E Jesus avisa, dizendo: fale a Marta que eu estou indo. Mas ele demora mais 2 dias. E como nós sabemos, a demora de 2 dias de Jesus significa o quê? Não somente a morte, mas o controle. Por quê? Existia uma lenda, vamos dizer assim, no meio de Jerusalém, em que uma pessoa morta podia ser ressuscitada até 3 dias de morto. Porém, após o 4º dia, a ressurreição não poderia ser feita. Eles tinham essa lenda, sabe por quê? Porque Eliseu já tinha ressuscitado uma criança, Elias já tinha feito uma ressurreição, o próprio Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, antes desse fato e antes desse acontecimento. E outra coisa que nos interessa muito é que quando o mensageiro estava falando com Jesus acerca do chamado de Marta, imediatamente Jesus já fala para os seus discípulos que Lázaro já estava
morto. Isso é algo interessante para nós vermos, para percebermos o seguinte: os 4 dias são contados do momento em que o mensageiro foi atrás de Jesus. Naquele mesmo dia, mais tarde, enquanto o mensageiro falava com Jesus, Lázaro já estava morto. Por isso que ele fala: Lázaro dorme, mas vamos lá para despertá-lo. E eles não tinham entendido, acharam que Lázaro estava descansando. Só que ele fala: não, Lázaro está morto. Só que ele demora mais 4 dias para mostrar que ele tinha o controle. E quando ele está se direcionando a caminho de lá, quem encontra com ele no meio do caminho? Marta. E Marta tem uma conversa rápida com Jesus. E a conversa com Jesus era sobre a ressurreição. Ela fala: Jesus, não adianta mais, meu irmão está morto. Se tu estivesse aqui antes, ele não havia morrido. Só que o propósito de Cristo naquela passagem era permitir a morte de Lázaro. E ainda assim ele não tinha perdido o controle da situação. Ele permite a morte, mas ainda está no controle. Ele chega atrasado, mas ele chega na hora que ele tinha marcado. E quando ele está chegando, ele fala: Marta, você ainda não entendeu o que eu tenho te dito? Que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só que Marta, ela não estava entendendo. Ela achou que ele estava falando lá da ressurreição do último dia. Só que ele está querendo trazer vida hoje. Muitas das vezes estamos esperando de Deus coisas para depois, só que Ele quer trabalhar conosco hoje. Às vezes que esperamos da vida o crescimento espiritual de Deus amanhã, só que Ele está querendo fazer hoje. E achamos que entendemos, porque Marta estava achando que entendia o que Jesus estava falando. Eu sei que Ele ressuscitará no último dia. Eu sei disso, eu sei do que você está falando. Só que Ele fala: Marta, você não me conhece. Sabe por quê? Porque por mais que pensamos que conheçamos a Jesus, por mais que achamos que conhecemos alguma coisa sobre Deus, ainda assim não temos conhecimento completo. Esse Jesus é uma surpresa. E é por isso que não podemos, ninguém pode aqui dizer que conhece completamente a Deus. Ninguém aqui pode dizer completamente que sabe como Deus faz, como Deus fala, como Deus trabalha, porque Ele é sobrenatural. Um dos atributos de Deus é ser infinito. E a infinitude, ela nos dá um eixo de trabalho de grande escala. Ele pode agir de qualquer maneira. Eu posso achar que eu estou enganando Jesus. Eu posso achar que eu estou ignorando Jesus. Eu posso achar que eu estou fazendo do meu jeito e achando que estou certo. Só que Ele sabe como Ele trabalha. E quando Ele se coloca num propósito na nossa vida, Ele não perde o controle. Às vezes nós achamos que estamos no controle, só que o controle ainda permanece com... Às vezes nós não achamos que os outros estão no controle da nossa vida, só que o controle permanece com Ele. Porque é Ele que sabe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E prosseguindo, Glória a Deus. Jesus vai conversar com Marta e depois vai falar: chama Maria, que eu preciso conversar com ela. Só que eu não vou entrar na casa, não. Porque na casa estavam vários judeus. Sabe por quê? Porque Betânia é ao lado de Jerusalém. É uma cidade vizinha de Jerusalém. Então os judeus todos vieram para o sepultamento de Lázaro. Estavam ali chorando junto com Maria. Só que ele chama Maria para fora
e fala: manda ela me encontrar aqui. E ele ficou esperando no mesmo lugar. O interessante é que Maria estava num choro ininterrupto. Só que quando ela ouve de Marta que Jesus a chamava e a esperava, ela cessa o choro, se levanta e sai depressa. Glória a Deus. E quando ela chega em Jesus, ela faz uma coisa que Maria sempre faz, e eu quero entrar na mensagem de João 12 aqui. Maria faz uma coisa que ela sempre fez. Dentro da Bíblia, nós temos 3 menções, 3 fatos que falam sobre Marta, Lázaro e Maria. O primeiro é uma visita de Jesus à casa de Marta e de Maria. O segundo é um acontecimento com Lázaro. E o terceiro é o jantar em Betânia, que é o que está em João 12. E nos 3 episódios, Maria faz uma coisa singular. Ela se lança aos pés de Jesus. Isso é uma coisa linda. Maria tinha uma mania. Maria tinha um jeitinho. Ela não podia ver Jesus, que ela queria se lançar aos pés dele. Lá quando Jesus visita a casa, Marta até se irrita, sabe por quê? Porque ela está trabalhando, está fazendo as obras e acha que Maria está errada, sabe por quê? Porque Maria está nos pés de Jesus. Glória a Deus. Quando Marta chega e encontra com Jesus, ela questiona Jesus do que ela sabe. Só que Maria, quando vê Jesus, ela se lança aos... E aqui no jantar de Betânia estava todo mundo festivo. Era um culto de ação de graças como é hoje. Tinha uma ceia como vai ter hoje. Uma festa. Para agradecer a quem? Pelo milagre que tinha sido feito. Por Lázaro. Só que Maria, ela não estava querendo ver a comida. Maria não estava sentada à mesa. Maria não estava servindo a mesa. Maria, quando ela soube que Jesus chegou, eu imagino que ela tenha ido até o quarto dela e pegou um pote, um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra. E existe uma grandiosa questão desse pote de alabastro. Dentro dele havia um unguento. Unguento é um óleo perfumante de nardo puro. Que quando pela palavra aqui, nós vemos que valia 300 dinheiros. Esse 300 equivalia a 1 ano de trabalho. Só que João 12 nos dá uma informação que Marcos 14 não nos dá e que Mateus 26 não nos dá. Dentro do pote havia 1 libra. Libra é uma unidade de medida da época. E libra significa meio litro. 500 ml. 500 ml valia 1 ano de trabalho. Tudo por um perfume. Mas sabe por quê? Como é que Maria conseguiria isso? Quem sabe dizer? Existia uma cultura dentro de Jerusalém, na época entre os judeus. Uma cultura sobre as mulheres. Além do dote, para o casamento, a mulher tinha que ser preparada para a noite de núpcias. E a forma que a mulher se preparava para a noite de núpcias era se banhando com um unguento de nardo puro. Isso simbolizava um preparo para o casamento. E era tão precioso que a família da mulher, ela ia juntando nardo até o casamento. Porque era muito caro, então tinha que ser comprado aos poucos. Então veja o símbolo
simbolismo não de dinheiro que eu estou falando, mas o simbolismo daquele vaso para Maria. Representava o futuro dela. Sabe por que uma mulher naquela época que não se casasse, ela não tinha sustento, ela não tinha quem cuidasse dela, ela não tinha direito a trabalho, tudo que ela tinha era um casamento. Então ela precisava que o noivo se agradasse dela, para que ela não ficasse desamparada. E por isso ela tinha que ir para o casamento com o melhor perfume. Só que naquele momento, ela pega aquilo que ela tinha de mais precioso, não pelo dinheiro, mas por aquilo que significava na vida dela. E ela banha Jesus. E ela vai até os pés dele e lava-os. E enxuga tudo que tinha resquício, tudo que tinha caído com os seus cabelos, para que não se fosse perdido o perfume. E hoje é o que nós estamos fazendo aqui. O maior culto feito naquele dia não foi a ceia, não foi o serviço que Marta apresentou. Muitas das vezes achamos que Jesus está querendo de nós serviço, obras, trabalho. Foi o que os discípulos perguntaram: por que essa mulher não pegou, vendeu e fez caridade? Só que Jesus estava querendo algo diferente. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que existe uma coisa difícil? Surpreender Deus. Surpreender Deus, ninguém surpreende. Glória a Deus. Jesus sabia de tudo aquilo que Maria ia fazer desde o início. Ele foi naquele jantar porque ele sabia que ele precisava ser preparado. Sabe por quê? Depois do jantar de Betânia viria a Páscoa. E nessa Páscoa era a Páscoa da Santa Ceia, que nós comemoramos esses dias de hoje. E essa era a Páscoa onde Jesus seria aprisionado. Sabe o que estava acontecendo enquanto Jesus estava no jantar, enquanto Maria estava derramando nardo? O capítulo 11 vai dizer para nós, no finalzinho dele, que os fariseus, do versículo 46 ao 57, eu não vou ler para a gente não se alongar, que os fariseus, por causa do milagre que Jesus tinha feito, que era ressuscitar Lázaro, por causa dos homens que estavam se convertendo, precisavam matar Jesus. Enquanto Jesus estava lá em Betânia, em Jerusalém, os fariseus e os sacerdotes estavam planejando a morte de Jesus naquela mesma Páscoa. E por isso ele fala: ora, não faça nada a ela, porque ela está me preparando para o meu sepultamento. E quando ele está falando desse sepultamento, ele está falando do sacrifício dele. O sacrifício dele na cruz por nós. Sabe por quê? Porque ele também não estava fora do controle disso. Tudo que se acontece na Páscoa da crucificação estava no controle de Jesus. E eu te provo isso aqui em João 12, a partir do versículo 24. Olha o que Jesus diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso eu vim
a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, outros um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. Ele estava falando de tudo aquilo que ele ia passar. Ele estava falando que ele iria a Jerusalém, que ele entraria como um rei, como ele entrou, que ele seria recebido numa casa, que ele cearia. Tudo estava no controle dele. Ele sabia onde estava o jumento ao qual ele entraria. Ele sabia quem era o homem que cederia a casa. Ele sabia o que ele precisava para a ceia. Ele sabia quando Judas ia trair. Ele sabia que ele precisava subir ao monte para orar. Aleluia! Glória a Deus! Ele ainda tinha o controle. Glória a Deus! Só que mesmo assim ele foi para se entregar. Quando Pedro tenta lutar com os soldados impedindo que levassem Jesus, Jesus paralisa e diz: não, deixe que me levem, porque é preciso morrer. E ele estava morrendo por mim e por ti. Disso nós sabemos, disso nós temos entendimento, para que pudesse nos dar esta vida eterna, para que ele pudesse tirar a ansiedade, medo, vergonha de todos nós. Não por dignidade, porque Jesus não fazia para quem era digno. Jesus nunca fez nada por merecimento de alguém, mas ele sempre fez por graça. O endemoniado gadareno era um homem perturbado, mas Jesus precisava ir até Gadara para liberar aquele homem. Maria Madalena era uma prostituta que veria cheia de demônios. Só que Jesus foi ao encontro dela para que pudesse libertá-la. A mulher samaritana, aos olhos dos judeus, era uma mulher indigna. Só que Jesus foi adiante dela para conversar com aquele que ninguém dava ouvidos. Esse é o Jesus que nós conhecemos, que trabalha através de graça, que não perde o controle. Mas para que nós possamos sentir esta graça, nós precisamos derramar o nardo. Muitas vezes ficamos com muito preciosismo daquilo que é nosso. Ficamos querendo manter o controle de tudo. E acabamos perdendo o sentido. Muitas das vezes estamos numa cegueira e não conseguimos enxergar a nossa própria cegueira. E por causa disso os problemas eles se repetem. Os sofrimentos se repetem. Os pensamentos que nos fazem duvidar da nossa vida, do que escolhemos, se repetem. Exatamente porque não temos a certeza desta graça. O nosso irmão estava falando aqui que nós precisamos aprender com os anciões. Quando ele fala isso, ele está falando do que a nossa irmã Juju fez hoje. Ela pegou o seu aniversário, o seu melhor, o momento que ela está em recuperação, só que ela precisava derramar o que ela tinha. Só que tem gente que ainda não está entendendo. Jesus não está querendo dinheiro de ninguém. Jesus não está querendo de você sofrimento. Jesus está querendo operar milagre na sua vida. Só que você às vezes está com uma barreira para Ele. Às vezes você tem uma barreira para a palavra dEle que não quer entender. E fica igual Marta: eu sei o que tu queres, eu sei o que tu está falando, não precisa falar mais comigo.
Eu sei que vai acontecer no último dia. E estamos jogando Jesus para o lado, ao invés de nos jogarmos aos pés. E Ele está falando: eu tenho o amor que está te faltando, eu tenho a graça que está te faltando, eu tenho o perdão que está te faltando. Mas você precisa parar de olhar para si e olhar para mim. O maior pedido de Jesus para nós é que nós nos quebrantemos perante Ele. Sabe por quê? Porque não adianta nada vivermos fazendo obras, fazendo caridades na igreja, se nós não nos derramarmos primeiro. Se nós não tivermos um encontro com Ele verdadeiro e falar: não, eu não sei nada, me ensina tudo sobre você. Largar o que eu acho que eu sei, o que eu acho que eu conheço, e falar: agora me ensina o que tu queres. Eu vou deixar meu conhecimento de lado, eu quero ouvir o que tu tens para falar. Isso que Maria fazia. Se coloque de pé nesse momento. Os olhos já se avançam. Eu quero te pedir para você fechar os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, perante a tua face, na tua casa, Deus amado, porque viemos aqui para buscar a Ti. E perante a tua palavra, Deus amado, temos aprendido a nossa necessidade de estar aos teus pés. Temos aprendido que Tu ainda estás no controle. Por mais que nós muitas das vezes achamos que saibamos alguma coisa, Pai, nos ajuda, Deus, e nos ensina a nos esvaziar de nós mesmos. Porque enquanto estivermos cheios de nós, Senhor, não conseguiremos ver o milagre que Tu estás operando. Não conseguimos ver a maravilha que Tu tens feito, Senhor. Não conseguimos ver a Tua glória. Começamos a olhar somente para o problema, para a situação, Senhor. E tudo começa a parecer fora de controle, Pai. E o Senhor está esperando que nós nos derramemos, Pai. Nos ajuda a esvaziar de nós mesmos. Que nós devemos ter consciência que precisamos aprender de Ti, Senhor. Abre nosso coração. Quebra, Deus amado, as muralhas que foram construídas. Bloqueia, Deus amado, Pai querido. Mas que este coração possa estar aberto para entender, aberto para buscar. Diga, me ensina o que Tu queres de mim, Pai. Nos ajuda, Deus. Porque sozinhos não conseguimos. Nos ensina, Senhor. Queremos ter hoje um encontro contigo diferenciado. Abre os nossos olhos e tira da nossa cegueira. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.